Henker que vive duas vezes. Capítulo 713. Terra, 9. Thomas Lee estava olhando através de seus binóculos com seus homens, os membros do esquadrão de ataque, Hellhound, ao lado dele. Ele examinou a casa e seus arredores, que haviam sido designados como área-alvo. Superficialmente, Thomas viu uma casa normal, isolada, com um vasto jardim na frente. A casa estava situada em uma área muito rica de Gangnam, Seul. Thomas sabia a verdade. A casa designada como área-alvo era uma zona de alto risco que rivalizava com um portão de abertura de classe S. Talvez hoje, um desastre comparável ao caos completo, sem precedentes que aconteceu na América do Sul possa ocorrer na Coreia. Portanto, a evacuação de emergência dos residentes locais nas redondezas foi rapidamente realizada. Qualquer confusão ou protestos dos residentes no processo de evacuação foram todos ignorados. Além disso, unidades blindadas, como tanques, entravam constantemente e preenchiam os espaços vazios ao longo da estrada, formando um cerco denso em torno da área-alvo. Além disso, com o início da operação, a Força Aérea ficou de prontidão para se mobilizar assim que fosse necessário. Todos esses preparativos foram feitos para apoiar Hellhound na captura de um intocável. Para eu estar nesta posição depois de praticamente fugir da Coreia com o rabo entre as pernas. Hahaha, não tenho certeza se devo me considerar um herói da noite para o dia ou um traidor de minha pátria. Thomas Lee não pôde deixar de refletir sobre seu passado, quando cometeu erros nos negócios durante sua juventude na Coreia e teve que deixar o país sem pagar grandes somas de dívidas. Naquela época, ele teve que fugir à noite para evitar seus devedores. Thomas evitava constantemente as pessoas e evitava constantemente ser descoberto até que finalmente cruzou para os Estados Unidos. No entanto, o dia do começo, há 10 anos mudou completamente a sorte de Thomas. Tudo mudou por causa do que aconteceu na época. Embora tenha havido muitas pessoas que perderam suas famílias, perderam suas fortunas ou ficaram desabrigadas durante a noite por causa do aparecimento dos portões, também houve muitas pessoas que viveram a vida na base e mudaram suas fortunas da noite para o dia. Thomas Lee foi um desses casos. Como tantas pessoas morreram nos primeiros dias, havia muitas pessoas desaparecidas, por isso foi fácil comprar secretamente suas identidades. Graças a isso, Thomas abandonou seu nome de nascimento, Lee Seon-woong, e recriou uma nova identidade como um coreano-americano de terceira geração chamado Thomas Lee. Além disso, a vida de Thomas mudou da noite para o dia, quando mais tarde ele descobriu que também possuía excelentes qualidades de despertar. Ele chamou a atenção de Joshua e, por sua vez, Joshua ajudou Thomas Lee a se tornar um cidadão legal, embora Joshua soubesse que Thomas era um imigrante ilegal. Além disso, Josué providenciou para que Tomé se tornasse o apóstolo de Ares. Ares, um dos grandes deuses do Olimpo. Embora Ares não estivesse no nível de Atenas, a quem Josué servia, Ares ainda era considerado um dos principais deuses da guerra. Assim, com base em seu apostolado e nível de habilidade, Thomas Lee foi classificado como jogador da classe SSS. Após o dia do início, num mundo onde todos os sistemas hierárquicos foram virados de cabeça para baixo, Thomas Lee foi capaz de subir dramaticamente ao topo da cadeia alimentar. Portanto, era natural que ele se tornasse o fiel cachorro de Josué. Um cachorro de cachorro é uma expressão divertida, já que posso desfrutar de uma vida que nunca sonhei antes. Por que não servir como um cão fiel? Thomas estava satisfeito em ser um cão leal de outro cão leal. Mesmo sob a situação atual, Thomas sentia o mesmo. Embora se esperasse que ele atacasse um intocável excessivamente difícil, ele não estava muito preocupado. Agron pullers, causadores de dano, curandeiros, buffers. Não nos falta nada. Hellhounds era um grupo de caçadores, profissionais sob a bandeira abrangente da associação, cães que nunca deixavam escapar aqueles que mordiam. Além disso, não importava para eles que estivessem enfrentando outro ser humano. Na verdade, os Hellhounds completaram secretamente várias missões eliminando jogadores da classe S que eram hostis à associação, fazendo com que essas eliminações parecessem acidentes ou mortes justificadas. Além disso, não muito tempo atrás, os Hellhounds eliminaram com sucesso um ser que havia exuviado. A expressão humilhante e a aparência que ele fez no final depois de agir tão alto e poderoso no início. Hahaha. Originalmente, capturar um semideus era algo que seria arriscado mesmo que todos os membros do Hellhound desistissem de suas vidas, mas foi possível por causa da nova arma que adquiriram recentemente. Portanto, Thomas Lee estava confiante de que eles não falhariam nesta operação atual. Mais do que tudo, também temos o Olimpo. Esta foi outra razão pela qual Thomas Lee, um rebelde de nascimento, permaneceu ligado à associação e leal a Joshua por mais de 10 anos. Foi porque Thomas tinha certeza de que não importava o poder que ele enfrentasse, o poder adversário não seria páreo para o poder de fogo que o Olimpo possuía. Os deuses estavam por trás deles e as sociedades ao redor do mundo os protegiam. Então que grupo poderia ir contra a associação? No futuro, Thomas Lee planejou pisar nos mais fracos que ele e observar seus rostos distorcidos. Sob o pretexto de corrigir a sociedade e com a assistência e apoio da associação, Thomas Lee pretendia tirar o máximo partido do seu poder. Era como uma droga que não se podia parar de tomar quando se viciava nela. Eu me pergunto quão arrogante o intocável aqui será e quão distorcida será sua expressão quando for pego.
Hahaha. SSS. SSS. Enquanto Thomas pensava nisso, o transmissor de rádio do lado de Thomas Lee emitiu alguns ruídos estáticos antes de transmitir uma mensagem. A operação começará. Eu aprovo. Primeira unidade, entre. Ao receber a permissão de Thomas Lee, o Buffer Corps, que estava nas proximidades do alvo principal, avançou. Originalmente, o Buffer Corps era um grupo de apoio colocado na retaguarda de sua formação, junto com os curandeiros, mas para esta operação eles estavam sendo usados de forma diferente. Antes que o inimigo pudesse sequer pensar em se mover, eles tiveram que enraizá-lo no lugar. Menor que pântano do silêncio maior que. Menor que pântano do silêncio maior que. Menor que pântano do silêncio maior que. Imediatamente, os buffers lançaram seus feitiços e um enorme círculo mágico logo apareceu acima da área-alvo. Incontáveis feitiços de maldição foram lançados. O pântano do silêncio foi um feitiço especial dado à associação por Dionísio, um dos grandes deuses do Olimpo. Para evitar ao máximo danos aos arredores da área-alvo, os Hellhounds estavam planejando separar o espaço onde o alvo estava localizado e bloquear a área com uma barreira ilusória construída temporariamente. Além disso, ao aplicar a força a muitos debuffs, o poder do alvo seria drenado ao máximo. É claro que, como o feitiço foi dado a eles por um deus de alto escalão no Olimpo, que era considerado uma das sociedades piedosas mais proeminentes, até mesmo os deuses teriam problemas para se mover livremente dentro desta área de debuff. O semideus que eles capturaram antes foi capturado neste assunto. Ban, depois de estabelecer sua área restrita, os membros do Hellhound se mudaram para áreas separadas. Segunda unidade, entre. A segunda unidade, que esperava nos fundos, avançou. Era composto principalmente por tankers, que normalmente eram responsáveis por puxar o agron em ataques de chefes. Então eles possuíam um conjunto de habilidades diferente das unidades de ataque geral. Cada membro da segunda unidade segurava longas correntes em cada uma das mãos. Os elos da corrente eram muito maiores e mais grossos que o corpo humano de um adulto normal. Embora todos os petroleiros tivessem uma força física que os indivíduos comuns não conseguiam sequer imaginar, eles ainda lutavam para se mover sob o pesado fardo das correntes. O ferro divino era um material do qual nem mesmo deuses e demônios podiam escapar. Novamente, as correntes eram um item novo que lhes foi fornecido pela Olympus. A associação, após realizar numerosos experimentos e pesquisas, conseguiu criar um tipo de arma a partir do ferro divino. Essas correntes de ferro divinas, junto com o feitiço de desbuff do Pântano do Silêncio, desempenharam o maior papel no ataque bem-sucedido do Hellhound ao semideus. SSS. À medida que os petroleiros avançavam em uníssono, as correntes de ferro divinas estavam firmemente tecidas ao redor do local-alvo. À distância, parecia que fios gigantes estavam sendo tecidos em torno de uma área específica. Parecia que eles estavam montando armadilhas para capturar ratos que se moviam rapidamente. Essas correntes de ferro divinas se tornariam a armadilha para capturar o intocável no momento em que Thomas Lee desse a ordem. Próximo. Terceira unidade, entre. Entre os causadores de danos, divididos em duas filas, a primeira fila avançou. Esses negociantes foram fortalecidos com a ajuda de dois grandes deuses do Olimpo, Apolo e Ártemis. Dizia-se que esses dois deuses governavam o Sol e a Lua, respectivamente. Menor que julgamento do Sol maior que. Menor que julgamento do Sol maior que. Enquanto eles cantavam seus feitiços, um enorme sol com chamas ardentes logo surgiu do céu. Menor que crueldade da Lua maior que. Menor que crueldade da Lua maior que. Do outro lado, flechas geladas cheias de ar frio formaram pilhas, circundando a área-alvo. Assim que as ordens fossem dadas, o sol cairia imediatamente e transformaria toda a área-alvo em um mar de fogo de uma só vez. Aqueles que tentassem escapar daquele mar de fogo seriam caçados pelas penetrantes flechas de gelo, uma por uma. Quarta unidade, aguarde até o alvo aparecer. De acordo com o protocolo padrão, os principais causadores de danos que possuíam o maior poder de fogo apareciam agora. Todos eles tinham expressões confiantes em seus rostos. Eles pareciam não ter dúvidas de que este ataque traria sucesso absoluto. Na verdade, todos na operação já estavam ansiosos pelo aumento da reputação e do bônus que receberiam após caçar com sucesso o intocável. Na verdade, todos eles eram apóstolos dos grandes e menores deuses do Olimpo. Todas as armas com as quais eles se adornaram eram artefatos recém-criados, importados de todo o mundo. Até mesmo a associação, que era aparentemente onipotente, teve dificuldade em adquirir todos esses artefatos. Assim, com tudo isto em mente, o conceito de perder nunca lhes passou pela cabeça. Vamos nos apressar, terminar e ir para casa. Certo. Além disso, se a caçada de hoje terminar com sucesso, isso significa que ainda há uma chance de mudar as coisas na América do Sul também. Fizemos tudo isso, mas como é que o intocável ainda não apareceu? Talvez ele esteja com medo do ferro divino? Enquanto eles estavam ocupados conversando, rindo e brincando, a porta da casa-alvo se abriu e uma mulher saiu lentamente. Naquele momento, a conversa dos causadores de danos cessou imediatamente. Eles reconheceram o rosto de seu oponente. Sasha passou pelos traficantes com uma expressão firme no rosto e olhou para Thomas Lee, que estava mais longe. Que diabos é isso, Tomás? Já faz um tempo, senhorita Chá.
Recebi um relato de que você havia escapado sozinha do portão quebrado e voltou para casa. As palavras de Thomas Lee estavam repletas de risadas. Suas palavras aludiam a Sasha ter fugido sozinha do portão ao primeiro sinal da situação sem precedentes de arrombamento do portão, deixando todos os seus colegas para trás. Naturalmente, a expressão de Sasha endureceu. A razão pela qual o Olimpo lhe emprestou força é para remediar o caos que ocorre na Terra e para manter a ordem e a paz. Você não está abusando desse poder para seu próprio benefício agora? Nunca abusamos disso. Então o que diabos você está fazendo agora? É apenas uma operação de preparação para conter uma fonte potencial de risco que pode se tornar uma ameaça. Viemos aqui em paz. Estamos dispostos a discutir o que seria melhor para os terráqueos, já que a presença de um ser exuviado é problemática para a humanidade. É pelo bem da paz que vocês vêm com espadas erguidas? Já não expliquei? Estas são apenas precauções defensivas que estamos tomando em caso de emergência. Se o intocável agir de forma não cooperativa, não teremos meios de reagir imediatamente. Sasha cerrou os dentes. Ela ficou irritada com a atitude casual, porém sarcástica, de Thomas Lee. Porque Thomas estava falando com a pretensão de que todos esses atos foram feitos para a autodefesa da humanidade. Eu tenho uma pergunta para você, senhorita Shah. Que relacionamento você tem com o intocável, aquele conhecido como Caim? É verdade que o membro da família desaparecido sobre o qual a senhora Shah falou publicamente é Caim? Sasha nunca respondia a perguntas que ela não precisava responder. Ela apenas sorriu silenciosamente. Você sabe o que? O que? Você é realmente estúpido. Você nem sabe para quem está apontando sua espada agora, não é? O que? Se Athena Uni descobrisse isso, ela ficaria horrorizada. Oh, espere, Thomas. Você é o apóstolo de Ares Opa. Então seria ele quem ficaria horrorizado com suas ações atuais, certo? Thomas Lee franziu a testa. Uni, opa, ele acabou de ouvir Sasha se referindo aos deuses a quem serviam como se ela fosse parente deles, talvez como uma prima próxima. Ele se perguntou se isso fazia algum sentido. Já que a mídia a apoiou e a colocou em um pedestal ao chamá-la de ídolo, parece que ela realmente pensa que é algo especial. Ela tem síndrome de Ripley? Ela perdeu o controle? Thomas Lee não sentia mais necessidade de conversar com Sasha. Aos seus olhos, Sasha era apenas um rosto público que a associação precisava apresentar à imprensa. Por causa disso, Thomas nunca pensou ou considerou Sasha uma jogadora decente. Para ele, Sasha era uma marionete que poderia ser deixada de lado quando não fosse mais considerada útil. Ela não era nada mais e nada menos. Não parece que podemos nos comunicar. Todos, incluindo a quarta unidade, avançam. Restrinja a área até que o intocável seja forçado a sair. Uau! O que devemos fazer se o ídolo ficar no nosso caminho? Se houver uma obstrução, a obstrução será designada como inimiga da associação. A obstrução deve ser eliminada no local. Mesmo enquanto os dealers avançavam lentamente e aumentavam a pressão sobre uma área cada vez menor e focada, Sasha não parava de rir. Em vez disso, ela riu ainda mais alto. Ela não tinha intenção de usar seus poderes. Vendo isso, Thomas Lee achou que algo estava estranho. Então ele estava prestes a emitir ordens adicionais. Clique. A porta da frente da casa se abriu e um homem saiu lentamente. A expressão facial do homem estava cheia de aborrecimento. Tio, essas pessoas. Sasha rapidamente se virou e correu em direção a Yeon-woo como uma criança correndo para pedir ajuda aos pais. Por outro lado, Thomas Lee gritava internamente de alegria e alegria. Foi porque o rosto do homem era o mesmo que ele tinha visto nas montagens que recebeu quando recebeu a ordem de realizar a operação. Eu sabia. O palpite do comandante estava correto. A identidade do intocável era realmente Caim. Caim, somos da WPCFF, enquanto Thomas estava falando. Yeon-woo interrompeu Thomas friamente. Ares, vou te dar 3 segundos. Venha aqui agora mesmo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.